Eclesiastes, irmãos, capítulo 3. Louvado seja Deus, nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos que Deus é aquele que opera, em cada vida. Nessa noite o Espírito Santo de Deus venha revelar a palavra, a sua vida, o seu coração, conforme você necessita, E Deus, Ele conhece, Ele sabe como trata comigo, como trata com você, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 3, verso 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós louvamos a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Essa palavra, irmãos, quando nós queremos falar nessa noite sobre o tempo de Deus. É interessante, eu estava lembrando de quando eu comecei a frequentar a igreja, um dia eu ouvi uma palavra lá, até foi, acho que o Rogério que ministrou. Falei, irmãos, o tempo voa. Nós falamos isso frequentemente. O tempo não voa, Nós não vamos ver o tempo passar aí voando. Engraçado que lá gravou na minha mente, o tempo não tem asas, ele não voa. É um conceito que nós temos de falar, É o tempo. Hoje em dia, irmão, se tem uma coisa que se nós pudesse comprar, seria o tempo. Nossa, não estou tendo tempo para nada. Nossa, está tão difícil, está faltando tempo. Nessa noite, Deus vai falar a nossa vida sobre o tempo. Tem uma palavra que fala em teologia, sobre a administração do tempo. Mordomia cristã fala sobre a administração do tempo. Nós somos mordomos do tempo. Ou seja, Deus ele concede a nós o tempo. Quer seja esse tempo para você administrar a sua casa, o seu trabalho, a sua vida espiritual. Eu fui lá em casa, recebendo de Deus e digitando no computador. Eu vou estar lendo aqui, porque a gente não grava tudo. E nós vamos comentar. E antes, irmãos, eu também quero aqui falar, antes de nós entrar aqui, eu tinha mais ou menos 14 anos, trabalhava até era na entrega de leite, na empresa que chamava Lequeque aqui em Cássia. E ali o motorista ele ligava o rádio todo dia cedo, e ele tinha um momento com Deus. Vinha ali o pregador dessa rádio, Paraíso, ele acha que ele era evangélico, e tinha um período ali que ele fazia uma programação. E ali nessa programação, de vez em quando ele trazia essa ilustração, que era de um homem que era convidado, pelas pessoas, vamos na igreja? Nossa, eu não posso não, que eu tenho que trabalhar, eu estou pensando em casar, eu preciso trabalhar bastante, juntar bastante dinheiro para me casar. Beleza, passado um tempo, foi feito outros convites, a mesma resposta ele dava, ele casou. Agora eu vou convidar você e a esposa. Não tem tempo não, que agora eu tenho que cuidar da mulher dentro de casa, e tem as coisas que eu tenho que fazer lá e continuo trabalhando. Passado um tempo veio os filhos. E aquele homem, na mesma coisa. Não tem jeito, porque agora nasceram meus filhos, eles cresceram, agora chegou meus netos. Mas um dia eu vou. E foi. Os netos cresceram, esse homem ali juntamente com a esposa, nada de preparar o seu tempo para Deus. E passaram um tempo, agora você vai, os netos cresceu, seus filhos estavam, não, mas agora veio o bisnetinho, não quer perder essa oportunidade não. E foi até o dia que esse homem foi recolhido.
Ou seja, esse homem viveu perdendo tempo porque não preparou sua vida para Deus. Ou seja, até o pastor costuma falar muito aqui que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. É uma ilustração interessante, irmãos, porque isso às vezes pode acontecer com nós. Né? Quantas vezes, principalmente em casa, né? A gente escuta, hoje eu não vou não, que hoje eu estou tão cansado. Que dia que nós não estamos cansados? Né? Às vezes até de dormir a gente cansa. Né? Nossa, acordei cansado. Né? Parece que eu trabalhei dormindo, né? Dormi trabalhando. Né? Eu deixo aí essa ilustração, né? Para nós refletirmos nessa noite. Louvado seja Deus. E falando em tempo, irmãos, eu li aqui, ó, e quantas pessoas falaram desse jeito, né, sobre o tempo? Quem de nós nunca falou, se der tempo eu vou? Depois eu peço perdão, não quero nem ver fulano na minha frente. Quantas pessoas falaram desse jeito, a vida passou e não tiveram oportunidade de pedir perdão, de consertar situações familiares, ou talvez com alguém que gostava, mas o orgulho impediu e o tempo passou e logo veio a notícia, fulano morreu. Né? Será que é diferente? De vez em quando a gente costuma ouvir uma situação dessa aí. Né? Dentro da minha família aconteceu isso. Né? Uma tia minha que tinha inimizade com vários irmãos, né? Não sabia, mas o tempo dela estava para encerrar nessa terra. Engraçado que eu passei na casa dela ali uns 2 dias antes, estive conversando com ela, até eu falei, né, da pessoa que fala, liga para ela, que ela vai saber te orientar nisso aí. Né? Que era algo que ela estava precisando. Ela fala, tá, depois eu ligo. Aí eu não sei se ela ligou ou não, né, mas aqui é uma reflexão para nós. Muitas das vezes, irmãos, mesmo o crente, nós como cristãos, a gente pode estar até no nosso direito, a gente às vezes está certo, mas o fulano errou com nós, a gente fica lá esperando. Não, se quiser, ele vem até mim. Ou às vezes também a gente machuca outra pessoa. Né? Não, o dia que quiser vir conversar comigo, eu estou aqui, mas eu não vou lá. Né? Isso aí vai passar. Acontece entre pais e filhos. Né? Quantos filhos hoje não conversam com o pai, com a mãe, com os irmãos? Né? E o tempo vai passando. E o orgulho, né? Eu não vou dar minha cara, né? O termo popular é bater, eu não vou lá, se quiser vem me procurar. E o outro lado também fica pensando desse jeito. O que acontece? O tempo passa. Vai-se os anos. E a pessoa talvez tenha a oportunidade de estar ali junto, abraçando, falando do amor de Deus, convivendo junto, unindo mais a família, mas o orgulho, né, a raiz da amargura, desceu no coração. Já percebeu, irmãos, que quando alguém fala uma palavra boa para nós, parece que entra aqui, passa do outro lado. Mas se falar uma palavra ruim para você, ela desce para o coração. Né? Então a palavra na Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se descer essa palavra ruim e ela criar raiz de amargura, é como aquelas pragas, né, que nascem no meio da grama. Não é fácil de tirar. E nós temos que ter cuidado, né, na nossa vida a respeito disso. Então, nessa noite, né, uma meditação para nós, né, talvez exista alguém aí que você está esperando essa pessoa te procurar, talvez te ofendeu, ou vice-versa, mas dá o primeiro passo. Né? Dá o primeiro passo, vai, pede perdão. Mesmo que você às vezes esteja certo, né, Deus gosta quando nós nos humilhamos. Vai lá, agora essa pessoa, eu não quero saber, aí já é a responsabilidade dela com Deus. Mas se você nessa noite se encontra, né, pode ser com um irmão, com um amigo, com alguém que você gostava muito, com alguém que você até conviveu, se encontra dentro dessa situação, não perca tempo, vai. Eu creio que Deus, Ele vai se alegrar. Você já viu quando você está com algo ruim, está apertando o coração? Parece que você não tem paz, não tem alegria. Depois que você conserta aquela situação, parece que tirou uma carreta das suas costas. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios 4, 26 e 7, na Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso significa que é normal sentir raiva em certas situações, mas é crucial não permitir que a raiva se prolongue a ponto de nos levar a pecar
de abrigar esse ressentimento, que é o que nós comentamos agora. Né? A Bíblia fala que, às vezes, é o casal dentro de casa, vai dormir de mal, brigado. Né? O pastor fala muito nisso. E se alguém for embora naquela noite? E aí? Eu já presenciei, irmãos, situações de pai que não conversava com o filho. Então, o pastor Luciano Lúcio, eu lembro quando ele pregou a respeito disso aqui. Não sei se foi aqui ou se foi na Coab. Né? A pessoa que ficou, que não consertou a situação, fica ele que é remorso. Eu queria ter uma outra oportunidade, mas passou. Né? Ou seja, não vai vir mais essa oportunidade. O tempo que tinha ali, ou seja, o hoje, não vai vir mais. Aí tem que falar, a pessoa vai ter que tentar se perdoar. Ou seja, lá no consciente, me perdoa por causa disso. Mas está no memorial de Deus. Né? Então nós temos que fugir disso, irmãos. Né? Tentar ter uma vida de amor. A gente fica nervoso. Quem não fica nervoso? Falar, eu não fico, está mentindo. Todos, né? Tem um momento de ira. Né? Um momento ele fica, nossa, com a raiva, né? Mas nós como cristãos que conhecemos o amor de Deus, né? Não podemos permitir isso aí ficar na nossa vida. Né? Então, que o bálsamo, né, de Deus venha, né? Que a palavra venha lavar, venha arrancar todo o mal, todo o ressentimento, e nós não venhamos a pecar, né? Não se ponha o sol, ou seja, que não passe a noite, né? Sem a gente consertar a situação. Louvado seja Deus. Quando falamos em tempo, o que mais ouvimos é quando der tempo eu vou. Essa frase às vezes é dita, convidamos alguém para ir na casa do Senhor. Somos como salmista no Salmo 22, onde ele fala ali, né, que sente alegria quando vamos na casa do Senhor. E os irmãos já passaram a vez por isso. Vamos na casa de Deus? Não, quando der tempo eu vou. Quando der tempo eu vou. Né? E a parábola ali do rico e Lázaro, né, os irmãos já leram ela. Existia um Lázaro, que era um mendigo. Esse vivia à porta do rico, desejando comer das migalhas que caíam ali da mesa daquele rico. Provavelmente esse rico, irmãos, ele era orgulhoso, né? Certo? Nem olhava para aquele. E esse Lázaro, irmãos, que é esse mendigo, ele estava todo ferido, machucado. A Bíblia diz que os cães vinham lamber ali as suas feridas, né? Para aliviar ele, de tanta dor que ele estava sentindo. E o que acontece? A morte chegou para Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Passado-se um tempo, quem morreu também? O rico. Morreu o rico e foi levado. Morreu o rico e foi sepultado. Né? Mas despertou ali no Hades, né, lugar de tormento. E a Bíblia diz que ao longe, ele olhou e viu Lázaro. E como aquele homem naquela autoritário, né, com certeza ele tinha muita gente que ele comandava a favor dele. Ele gritou, pai Abraão, manda o Lázaro vir aqui, molhar o dedinho e colocar na minha boca. Aí você, nem ali no lugar de tormento aquele homem, né, até que chegou o momento que ele caiu em si. E a Bíblia diz, irmãos, que o pai Abraão foi e explicou o rico, que era rico, né? Na terra. Existe um abismo aqui. Quem está daí não vem para cá e quem está de cá não pode ir para aí. Lázaro viveu uma vida sofrida na terra. E provavelmente, irmãos, né, é uma parábola, mas o Lázaro foi evangelizado e ele aceitou a palavra, ele aceitou Jesus enquanto estava ali. Que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E aquele Lázaro foi conduzido, ou seja, estava ali num estado consciente, já se alegrando, gozo, né? De paz, de alegria, de estar ali no seio de Abraão. E já o rico já se sentia atormentado ali naquele lugar.
Porque a partir do momento que ele chegou ali, ele já viu, ó, daqui acabou, não posso fazer mais nada. Imagina, irmãos, que é o que nós estamos falando aqui, a pessoa dorme, acorda do outro lado e desperta, nossa, onde que eu estou? O que aconteceu? E saber que não tem volta mais. Saber que nada que fizer, ali, quando o dinheiro ali não tem valor nenhum. Ali já não adianta mais arrepender. Eu acho que é Hebreus 11, 29, que fala que o homem está destinado a morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. 9, 27. Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma vez só, vindo após isso o juízo. Ou seja, aquele homem, e provavelmente, irmãos, ele não queria aceitar, mas ele já ouviu falar de Deus. Né? Que nem nos dias de hoje, quantas pessoas hoje, né, na sua ignorância, eu sirvo a Deus do meu jeito, da minha maneira, eu não preciso de frequentar a igreja, eu não preciso de ter comunhão com ninguém. E nós aprendemos diferente. Nós aprendemos que Cristo é a cabeça e nós somos parte do corpo de Cristo. Ou seja, só tem vida, irmãos, aquele que está no corpo. Você já viu o que acontece quando dá trombose? Ou seja, a pessoa não está recebendo sangue, aquela parte do corpo, o que faz? Arranca, né? Arranca. Vou usar o termo aqui, eles até enterram, né? Nem falar jogar fora, não. Muitas vezes, dependendo do tamanho, eles fazem até acho que leva ali para o cemitério, né? Tipo perna, alguma coisa, eles deixam ali. Mas se é membro pequeno, eles descartam, vai incinerar. Né? Ou seja, não tem como servir a Deus se não estiver ligado no corpo. Nós precisamos um de outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Né? E o pastor Roberto Serva até fala, né, que quem tem Deus como pai não tem direito de escolher seus irmãos. Ou seja, ele é o pai, ele é o criador. Não tem direito, eu quero ser irmão dele. Esse aí não, esse não vai ser meu irmão não. Isso aí eu não aceito. Você pode, você faz parte do meu time. Você não, não gosta, é muito enjoado. Né? Ou seja, não tem isso diante de Deus, irmãos. Deus olha a todos, né, da mesma maneira. A Bíblia diz que Jesus veio para todos. Ele veio para os judeus ali, mas eles rejeitaram. Abriu a porta, a oportunidade para nós. Gentios, convertemos, aceitamos o Senhor Jesus. E hoje temos direito de chamar a Deus como Pai. Louvado seja Deus. E aquele homem, irmãos, ali, voltando a falar do rico, lá no Hades, no tormento, ele lembrou dos irmãos. Falou, nossa, minha família é igualzinho eu. Daqui uns dias está comigo aqui. Ô, pai Abraão, sei que para mim não tem jeito mesmo, mas manda alguém lá avisar a minha família, porque manda o Lázaro. Não tem jeito não. Mas manda alguém lá, porque eles é igual eu. Certo, até falou, né? É igual eu. O Abraão falou, tem a palavra, tem os profetas, que dê crédito. E se for alguém dos mortos, eles vão acreditar? Ou seja, o tempo para aquele homem passou. Viveu uma vida terrena, teve de tudo de melhor, a palavra diz isso. Que ele teve de tudo, irmãos, passou dificuldade nenhuma. Tudo que era de benefício, de coisa boa, que ele podia usufruir, ele usufruiu. Mas Lázaro não. Lázaro ele sofreu, mas a melhor parte ele aceitou, que foi estar com Jesus. Porque somente Jesus garante, irmãos, a nossa estadia após a morte. E Salomão, ele é claro em falar nisso, que há tempo de nascer e tempo de morrer. É interessante que hoje nós, quando nasce alguém, nós fica, nossa, que maravilha, né? Graças a Deus, nós vemos aí um futuro grande pela frente. E nós também, né? Quantos projetos, planos nós fazemos. Nossa, daqui a um tempo eu quero fazer isso, aquilo. Né? E nós vemos também, irmãos, que na palavra de Deus, né, tem um termo teológico para tempo que chama kairos, que é o tempo de Deus. Tempo que Deus age diferente do nosso tempo, onde Deus, ele não trabalha com o nosso cronograma. Né? Nós dependemos ali do relógio, do calendário, né, que é o tempo cronos. Ao tempo de Deus, não.
Deus, ele, se quiser mudar uma situação, fala, haja agora, né, como foi na criação, e houve. Né, Deus, ele não trabalha da maneira que nós trabalhamos, ele não vê, né? Louvado seja Deus. Vamos prosseguindo aqui. Vivemos em meio à agitação do sistema, quase não sobra tempo para nada e às vezes somos negligentes com o nosso compromisso com Deus, de estar na igreja, na comunhão junto aos irmãos, oferecendo o nosso culto ao Senhor, que é bondoso e misericordioso com todos nós. Se tivesse jeito ao ser humano, faria várias cópias de si e colocaria para fazer múltiplas funções, ir a vários lugares, mas Deus nos fez único. Você é único e jamais haverá outro igual a você. Louvado seja Deus. Você é único, irmãos. Né? Quando você vai fazer seu documento ali, o que eles pegam? Suas digitais. Até hoje eu desconheço. Nunca vi falar que a digital de alguém bateu com a de outro. Eu desconheço. Né? Ou seja, você é único, é diferente. E olha que você é um pedacinho de dedo pequenininho, numa terra com quase 8 bilhões de pessoas. Né? Como é que não... Né? O sinal aqui os traz. Deus é perfeito, irmãos. A Bíblia diz que ele fez o homem imagem e semelhança dele. Né? A Bíblia diz que macho e fêmea ele os criou. Né? Deus ele fez Adão, depois fez ali a Eva, né? E fez eles para um propósito de cuidar do jardim, de lavrar ali a terra, mas a Eva, né, apresentou o fruto ao Adão, o Adão não resistiu, comeu, o Zinei está ali, o Adão, né? Aí a Eva comeu, e a partir daquilo ali veio, né, veio a morte, né? Perderam o direito a viver a eternidade. E após isso, né, não tinha outra coisa para Deus fazer, a não ser tirar ali o homem do jardim, para que ele não viesse a comer ali do fruto da vida eterna, da árvore da vida eterna. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus colocou ali, né, os querubins para cuidar ali, e a partir dali, irmãos, veio a morte ao homem. Né, foi apresentado, ó, agora, a partir de agora, Adão, com suor, com sacrifício, você vai... Antes não existia, né, mas agora a mulher vai sentir dor de parto, você vai ter que lavrar a terra, né, vai procriar, produzir, mas a partir de agora vai existir uma contagem de tempo. Né, não é mais eterno. Ou seja, o que nós temos de eterno agora é a nossa vida espiritual depois com Deus. Né, nossa alma, nosso espírito que vai para o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que após o Adão, né, ir para o jardim, juntamente, vai sair do jardim, após a queda, a morte foi apresentada e tem. A morte hoje ela é para todos. O Salomão ele fala aqui notoriamente, o homem mais sábio, né, que passou aqui por essa terra. Ou seja, todos um dia vão ter que enfrentar ela. Né, o irmão Evangelista Zezinho até tem costume de falar, até ali no velório, uns carregam, outros vai ali. Mas dali para frente, né, quem vai te levar? Mas é diferente, né? É simbólico, porque saiu daqui o espírito de vida, ou está com Deus ou não está. Né? Porque já não tem muito o que se fazer. Não adianta rezar, não adianta fazer a missa dos 7 dias, porque a escolha para Cristo, irmãos, o tempo oportuno tem que ser em vida. Quando você está respirando, sim, pode confessar, pode se humilhar, pedir perdão para Deus, que o perdão verdadeiro, né, é imediato. E ele diz que aquele que vai até ele não vai lançar fora não, porque ele está chamando o povo. Deus a todo momento está chamando a humanidade. Né, nós vemos hoje o agir, né, Deus permite hoje, nós vemos aí esse conflito que nós estamos, de guerras, de poder, os efeitos da natureza. Deus permite para tentar despertar o homem. Fala, opa, desperta aí, vamos, decide a sua vida logo. Porque tem gente, irmão, que vive como se não existisse a eternidade.
né, o que nós falamos aqui, tem criança, assim, existe a criança, o adolescente, o jovem, né, tem uns irmãos aí, depois tem os idosos, né, como é que é, terceira idade, né? Terceira idade. Ou seja, juntos tem a graça de Deus, vai até 100, né, outros conseguem passar um pouquinho, mas outros vão novo, né? A Bíblia diz que a morte nunca como é que é a palavra? Se farta? A morte nunca se farta. Ou seja, ela está para todo mundo. Mas é interessante, irmãos, que nós temos que despertar para isso. Porque não adianta nós iniciar a nossa carreira com Deus, vai bem, no meio do caminho está mais ou menos e não conclui. O apóstolo Paulo, ele foi claro, antes dele morrer: eu combati o bom combate, estou encerrando a carreira e guardei a fé. Ele sabia o que estava esperando ele. Ele seria morto. Louvado seja Deus. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Eu lembro assim que eu entrei na prefeitura, tinha um rapaz chamado Francisco. Ele estava falando que foi fazer uma visita para uma senhora que trabalhava de varredeira lá. Ele falou: vixe, já está muito ruim, está assim, desse jeito. Pegaram na cestinha, foi lá levar para ela. Chegou lá, eles nossa, tal, eles começaram a lamentar perto dela. Ela falou: não, Francisco, não estou desse jeito que você está pensando, não. Eu preparei minha vida para Deus. A hora que ele vier, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei para onde eu estou indo. Rapaz, foi que a mulher, aquela alegria, falou ali. Ele foi lá triste, aí saiu alegre, saiu transformado. E foi para tentar dar uma palavra para ela, mas é a que deu uma palavra para ele. Louvado seja Deus. É a convicção da fé, irmãos. Louvado seja Deus. Aí nós falamos aqui, irmãos, a Bíblia diz que o que coloca o coração no dinheiro, ele nunca se farta, né? Nós vemos hoje pessoas que já têm milhões. O ser humano, ele é um só, que nós falamos aqui. Você pode comprar palácio com 200 quartos, você vai conseguir dormir numa cama só, né? Pode ter 300 banheiros, vai conseguir usar um só, né? Ou seja, vaidade de vaidade, né? Porque não conheceu o propósito que Deus tem para a humanidade, né? O apóstolo, ele chega a dizer assim, o apóstolo Paulo, que nós, tendo o que comer, vestir, né, o básico, a porção diária, nós temos que dar graças a Deus, né? Nós temos que trabalhar, temos sim, isso faz parte, né? Adão, ele tinha que trabalhar ali, lavrar a terra, cuidar da família. Nós, como hoje, graças a Deus, melhorou bastante, a mulher de trabalho, auxílio, o marido, ajuda em casa, né? Mas era uma incumbência que cabia ao homem como cabeça da casa, né? Assim nós vamos ver na palavra de Deus. Hoje, a mulher vai, auxilia, ajuda bastante, né? Porque hoje está tão caro as coisas, né? Isso é bom, ajuda. Mas o importante de tudo isso, irmãos, é nós também não esquecer do nosso compromisso com Deus. É em casa, é louvar a Deus, eu acordei, graças a Deus, ter gratidão ao Senhor, né? Alimentar, obrigado Deus, que seja ali um arroz, feijão e um ovo frito, que maravilha, obrigado Senhor, graças a Deus por isso. A porta do emprego fechou, Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu creio que no tempo do Senhor, o Senhor é poderoso e essa porta vai abrir. A minha causa na justiça não está saindo, o Senhor é poderoso para tomar essa causa nas tuas mãos, e o juiz ser incomodado lá, pode ser em sonho, da maneira que o Senhor quiser, mas ele pode dar o meu visto ali, louvado seja Deus. A enfermidade chegou, Senhor, o Senhor é poderoso para curar, para arrancar essa enfermidade. Nós vemos na palavra dele. Os irmãos vão ver que todas as pessoas, né, vão pegar ali a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, padecendo, de hemorragia. A Bíblia diz que ela tinha recurso, porque ela gastou tudo que ela tinha. Não resolveu o problema dela. Aí o que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus. Nós estamos aqui dentro hoje porque nós ouvimos falar de Jesus. E ela falou, eu vou experimentar esse Jesus. Eu vou procurar Ele.
eu acho que ele pode resolver. Eu acho, né? Eu tinha certeza que ele ia resolver o problema dela. Eu vou lá. E ninguém falou para ela, ó, você tocar ali na hora das vestes desse, ninguém falou isso para ela. Ela falou assim, tão somente, eu só tocar, eu vou ser curada. Né? Louvado seja Deus. E os irmãos sabem que, na época, né, os costumes, a pessoa que estava ali com hemorragia, né, que, como se fosse um ciclo menstrual, mas que durante 12 anos não cessava, ela tinha que ficar no lugar, né, à parte, não poderia estar junto com as outras pessoas. Mas ela falou, hoje eu vou vencer isso aqui, não tem nada a perder mesmo, que já tinha para perder, já perdi, né, financeiramente, nada resolveu, mas eu vou lá, e eu creio que pode mudar a minha vida. E que a mulher foi, enfrentou multidão, passou no meio de um, no meio de outro, e se ela fosse pega, irmãos, de acordo com o costume, ela podia ser ali apedrejada, né, até a morte. Mas isso não impediu ela de buscar a bênção dela. Ela foi, entrou no meio da multidão, passou e conseguiu chegar a Jesus. Tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que espontaneamente saiu virtude, saiu o poder de Jesus. E ela sentiu ali já curada daquele mal. Mas não foi só nisso, isso aí despertou em Jesus alguma coisa. Jesus falou, ó, quem me tocou aí? Eu disse, Jesus, o que é isso? A multidão está aqui, esse tanto de gente. O senhor pergunta, quem te tocou? Alguém me tocou diferente. Louvado seja Deus. Porque de mim saiu o poder. E aquela mulher falou, bicho, eu tenho que manifestar agora. Eu senti que a curada, fui eu, Jesus. E aquela mulher saiu da presença dele curada, irmãos. Louvado seja Deus. Ou seja, assim somos nós. Ela saiu ali com gratidão. Grata a Deus. Né? E Deus chama a nossa atenção. Como nós temos sido diante dele. Muitas vezes, e é hábito, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Convive com a pessoa que só reclama, você vai ser um reclamão. Pode ser no trabalho, em casa, onde você estiver. Amaldiçoa aquilo que você tem, vai ser maldição. Mas se você começa a abençoar a sua casa, abençoa o seu trabalho, abençoa aquilo que vai na sua mão, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus gosta do homem grato a Ele. Louvado seja Deus. Então nós entendemos aqui, irmãos, que não adianta, podia fazer cópia. O ser humano, se pudesse, o ser humano ia fazer. Olha, eu vou colocar um hoje trabalhar para mim ali, eu vou colocar outra cópia de mim ali, outra ali, mas não é, você é único. Você deve cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua saúde física, mental, você deve cuidar da sua família, você deve cuidar do seu próximo. Nós vamos ver aqui mais para frente um pouquinho. Louvado seja Deus. Antes que te formei, a Deus criou o primeiro homem chamado Adão, e até a última pessoa que irá nascer nessa terra já é conhecida por Deus, pela sua onisciência. Nós temos uma referência ali em Jeremias 1, 4, 5. Quando Deus fala ali, ó Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conheci já te deu você para profeta. Louvado seja Deus. Então, desde Adão até o último homem que vai nascer, Deus já conhece. Deus já conhece a sua vida, irmãos. Quem pode mudar o roteiro é você. Porque Deus, nós falamos sobre o livre-arbítrio, Deus, Ele quer operar na sua vida. Ele quer te salvar, quer salvar a sua família, mas você, se não se priorizar na presença, você pode mudar a circunstância. Você pode sair fora do projeto por decisão sua, porque Deus é perfeito, Deus não erra. Mas nós erramos, nós falhamos, mas quando nós clamamos a Ele, Ele é poderoso para nos sustentar. Louvado seja Deus. Deus conhece cada detalhe e não há coração verdadeiro, quebrantado, arrependido, transformado, que vá até através dele, que vá até Ele através de Jesus, seu Filho, que não alcance misericórdia. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja Deus. Então, se você chegou até Deus, independente do que aconteceu na vida, né, porque o povo aí fora, a Bíblia diz que as coisas espirituais só entende aquele que é espiritual. Ah, mas quem vai na igreja é aquele ex isso.
eis aquilo, eis aquilo, eis aquilo, e vai falando. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que não olha com a lógica humana, né? Se Deus perdoa, quem somos nós para julgar? Louvado seja Deus. Né? O Senhor Jesus, ele fala que os que precisam de médico não são os que estão, não. Aqueles que estão doentes. Os doentes que precisam de médico, ou seja, aqueles que precisam de um tratamento, são esses. Nós somos esses que somos tratados a todo dia pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eu escrevi aqui só da mordomia do tempo. Significado refere-se à gestão sábia e responsável do tempo, reconhecendo como um recurso valioso e finito, muitas vezes associado a uma perspectiva cristã de administrar a vida sob a direção de Deus. É mais do que apenas otimizar agendas, envolve priorizar atividades, evitar desperdício do tempo e viver com propósito, buscando equilíbrio entre as demandas da vida e a busca por significado. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, 31, fala do homem rico, né, que nós já falamos aqui já. Jesus descreve aproveitar o tempo é não só servir a Deus, mas também ao próximo. Mateus 25, 34 a 46. Jesus descreve o juízo final, onde aqueles que praticam atos de bondade e compaixão com os necessitados serão recompensados com a vida eterna, enquanto aqueles que negligenciam essas ações serão condenados ao fogo eterno. Ou seja, Jesus também, nessa passagem aqui, alguém pode ler para nós aí? Mateus 25, 34, 46. Mateus 25, 34, 46. Eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 25, 34. Então vos dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, enfermo na prisão e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Que responsabilidade, irmãos? Forte, né? Eu estava fazendo lá, engraçado, né? Assim, a gente não é muito de pregar. Eu estava lá, ia vindo na mente os versículos lá, aí pesquisando, colocando. E é isso, irmão, está aqui. Né? Ou seja, como foi o caso de Ló, né? Foi anjos em forma teofânica, né? Forma humana ali, foi na casa dele. A Bíblia diz que muitas às vezes hospedaram anjos, né? Em forma humana, não sabendo. Ou seja, quando você faz para alguém, irmão, você está fazendo ao próprio Cristo. Às vezes ajudando, né, com a comida, visitando o doente. E as irmãs fazem muito isso aqui, é para todos nós. Visitar, na prisão, no hospital, é aquele que afastou dos caminhos, levar uma palavra, é socorrer, né, o aflito, o necessitado,
Porque é que houve um questionamento, mas como fizemos Jesus? Ou seja, não fizeram a Jesus pessoalmente, mas como fizeram aqueles pequeninos dele, fizeram para ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou mudar aqui. A exortação de Efésios 5,16 dá um chamado à ação, incentivando os crentes a viver de forma intencional, buscando a santidade e usando cada momento para glorificar a Deus. E nessas atitudes, irmãos, fazendo isso, vocês estão glorificando a Deus. Nós estamos glorificando a Deus. Amém? Atos 2, 46 e 47, descreve a igreja primitiva, onde os cristãos se reuniam diariamente no templo, partiu o pão em suas casas e comia com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e ganhando o favor de todos, pois a igreja era bem vista e aceita pela comunidade em geral. O tempo de Deus no socorro humano, depois eu vou ler isso aqui. Então a igreja primitiva, irmãos, através da atitude que eles tinham, chamava a atenção do povo lá fora. O pastor até fala isso aqui mesmo, muito, né? Ou seja, porque ninguém era mais que ninguém. Eles comiam ali junto, ajudavam aquele que necessitava, né, naquela época, naquele contexto, né, repartia, né, ali com quem não tinha. Louvado seja Deus. E que sirva para nós, irmãos, que aquilo que tiver a nosso alcance, nós poder fazer, que a palavra de Deus diz que a fé não é só pelas obras, para que ninguém se glorie, mas ela precisa de fé. E a fé também sem as obras, ela é o quê? Morta. Porque se eu apresentar diante de Deus só pela fé, mas eu creio, eu tenho fé. E as obras? Eu falo, das obras eu escuto constante. Então um companheiro lá e fala, rapaz, se eu não for para o céu, ninguém vai. Porque, eu pago todo mundo em dia. É uma obrigação nossa, irmão, como cidadão. Eu conheço gente que não serve, não assim, não é crente, mas ele gosta das coisas certinhas. Ou seja, e o que ensina as coisas certas é a palavra, irmãos, que doutrina o homem. Né? Provavelmente já foi ensinado para alguém, Deus ele gosta das coisas certinhas. Ele não assume ainda isso, mas Deus pode trabalhar no coração das pessoas e reconhecer que é o próprio Deus, que tudo que ele faz é bom, é certinho, é um caminho reto. Né? Eles usam um termo aí, Deus escreve certo por linhas tortas, mentira. O caminho de Deus é retinho, não faz curva, né? Não torce para cá e para lá, é tudo certinho. Né? Isso aqui é uma aprovação na sua vida, se você está agradando a Deus, está fazendo certo. Deus está sendo louvado. Amém? Não precisa ficar com dúvida. O caminho que eu estou está sendo caminho direcionado por Deus, está reto, não estou defraudando ninguém. Né? Eu estou amando, estou respeitando, estou cuidando, estou buscando. Né? Estou consagrando minha vida para Deus, estou me separando ao Senhor. Né? Isso Deus se agrada. Estou batendo o sino aqui. O tempo de Deus socorro humano. Romanos 12, 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, até para o inimigo, irmãos, a chamada de Deus para nós. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando a pessoa pisa no carinho da gente, né, nesse momento aí que você está sendo provado por Deus, e às vezes você está na condição de socorrer e ajudar, esse eu não ajudo não, porque, rapaz, ele me arrebentou, acabou comigo, né, e às vezes Deus quer ver sua reação diante dessa situação. Deus permite? Permite. Deus permite. Né? Porque eu lembro de primeiro quando eu era crente, você é crente, que usa aquela parte lá, seu inimigo bater de um lado, você oferece a outro. Mas não, o povo confunde, é isso que Jesus queria explicar, não. Né? Então vou dar um tapa daqui e vou dar do outro lado. Aí fica para lá. Não é assim não. Né? Mas no sentido assim de, te feriu? Não, rapaz, vou te ajudar de novo. Né? Pelo amor de Cristo, eu te amo. Né? Ou Deus vai transformar a sua vida, o seu coração. E nós vamos juntos vencer. Né? Nós vamos passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. A outra coisa, irmãos, aqui só para encerrar. Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade.
O justo passa por muitas aflições, Salmos 34, 19, mas o Senhor os livra de todo. O tempo de Deus na vida que teme o Senhor, Salmo 128, ele fala ali das promessas sobre aquele que teme ao Senhor, que vai ser bem-aventurado, a família, o lar, a casa, né? E ali fala até pela segunda geração, né? Verá os filhos, teus filhos, né? E a paz, né? Sobre Israel. E Tiago 4, 13, 15 fala assim: todos nós temos o costume de fazer, o mês que vem eu vou lá fazer isso aqui. Rapaz do céu, eu vou fazer mesmo. Temos o hábito, o costume de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Tiago 13, 14, 15, nos diz assim: ei agora vós que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizeis, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, tudo, irmãos, que nós vamos fazer é se Deus nos permitir. Permitindo Deus, nós vamos viajar, permitindo Deus, nós vamos fazer, porque tudo está no controle dele. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.